Chegando mais uma vez, então, meus queridos amigos, querida família, mais uma vez estamos juntos aí para o nosso culto. Nesse final de semana nós temos a oportunidade de termos o culto online, que você está recebendo aí, e também o culto presencial, no domingo de manhã. Oportunidades que temos de aproximação, de comunhão, de desenvolvimento também da nossa espiritualidade, fundamentação da nossa fé. O culto desse final de semana ele tem como tema uma chamada sobre o perigo de estar sozinho. Aí nós vamos olhar lá no texto de Gênesis, quando Deus diz lá quando ele olha Adão no jardim, diz: não é bom que o homem fique só. Vamos entender um pouco essa fala de Deus, vamos buscar expandir um pouco esse conceito de cuidado com a questão da solidão, certo? Nós não estamos sozinhos, na verdade sempre estamos com Deus, né? Deus não está acima de nós, Deus está no meio de nós, está entre nós. E esse Deus é o Deus que nos acolhe quando nós estamos arrependidos, nos acolhe para nos dar o perdão e nos chama para a confissão e ao arrependimento. E esse é o chamado que nós queremos atender agora, pedir que Deus nos acolha nesse momento, trazendo a Ele o nosso pedido de perdão. Convido você então para irmos diante do altar do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nosso Deus e Pai Celestial, nós estamos mais uma vez na Tua presença neste momento de culto. Te agradecemos por essa oportunidade que temos de estar contigo. Te agradecemos pela oportunidade de sermos acolhidos no Teu grande amor. Trazemos a Ti os nossos pecados, mas também o nosso arrependimento sincero e verdadeiro e o pedido de perdão por todos os pecados cometidos por pensamentos, palavras ou atitudes. Pedimos que amorosamente Tu estendas para cada um de nós os benefícios da morte, sofrimento e ressurreição de Jesus Cristo, que através desta morte conquista para nós o perdão. Atribui-nos os benefícios da morte de Cristo e nos dê também a capacidade de irmos ao encontro dos nossos irmãos e irmãs com a disposição de acolhê-los e perdoá-los, assim como somos tratados por Ti. Pedimos isso em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Para você que está verdadeiramente arrependido de todos os seus pecados, que tem fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo e que está disposto a ser acolhido pelo amor de Deus Pai Celestial, eu anuncio a graça de Deus e perdoo todos os seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós seguimos agora com a leitura bíblica, a primeira leitura do dia de hoje, que é a leitura do Salmo do dia. Então, convido você a buscar essa sintonia também com esta palavra. O Salmo de hoje é o número 128. Nós vamos então acompanhar essa leitura nesse momento e buscar a nossa identidade também com essa palavra. 128 é o número do Salmo que fala de recompensa pela obediência a Deus. E diz assim a palavra: Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. Se você for assim, ganhará o suficiente para viver, será feliz e tudo dará certo para você. Em casa, a sua mulher será como uma parreira que dá muita uva, e em volta da mesa, os seus filhos serão como oliveiras novas. Quem teme ao Senhor, certamente será abençoado assim. Que, do Monte Sião, o Senhor o abençoe. Que, em todos os dias da sua vida, você veja o progresso de Jerusalém. E que você viva para ver os seus netos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Deus meu Senhor, hoje eu venho a Ti com meu coração cheio de louvor. Tu sempre estás ao meu redor,
e o brilho do sol. Vou te agradecer por todo o amor. Vou te oferecer todos os dons e em tuas mãos me entregar. Deus meu Senhor, hoje eu venho a Ti com meu coração cheio de louvor. Tu sempre estás ao meu redor, entre as estrelas e o brilho do sol. Vou te agradecer por todo o amor que eu posso te dar. Vou te oferecer todos os dons que tu me deste. E em tuas mãos me entregar, e em tuas mãos me entregar, e em tuas mãos me entregar. Chego agora com o texto do Antigo Testamento do dia de hoje, que é de Gênesis capítulo 2, versículo 18 até o versículo 25. E aqui a palavra de Deus diz assim: Depois o Senhor disse: Não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Depois que o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves, ele os levou ao homem para que pusesse nome neles. E eles ficaram com o nome que o homem lhes deu. E pôs nomes das aves e em todos os animais domésticos e selvagens. Mas para Adão não se achava uma ajudadora que fosse como a sua outra metade. Então o Senhor Deus fez com que o homem caísse num sono profundo. E enquanto ele dormia, Deus tirou uma das suas costelas e fechou a carne naquele lugar. Dessa costela o Senhor formou uma mulher e a levou ao homem. Então o homem disse: Agora sim, esta é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Tanto o homem como a sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Esse é o texto então do Antigo Testamento de hoje. Deus abençoe essa palavra para todos nós. Aleluia.
Em Hebreus capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 13, nós encontramos o texto da epístola de hoje. E aqui a palavra diz assim: Por isso devemos prestar mais atenção nas verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos delas. Não há dúvida de que a mensagem que foi dada por meio dos anjos é verdadeira, e aqueles que não a seguiram nem foram obedientes a ela, receberam o castigo que mereciam. Sendo assim, como é que nós escaparemos do castigo se desprezarmos uma salvação tão grande? Primeiro, o próprio Senhor Jesus anunciou essa salvação, e depois aqueles que a ouviram nos provaram que ela é verdadeira. Ao mesmo tempo, por meio de sinais, de poder, maravilhas e muitos tipos de milagres, Deus confirmou o testemunho deles e, de acordo com a sua vontade, distribuiu também os dons do Espírito Santo. Pois Deus não deu aos anjos o poder de governar o mundo novo que está por vir, o mundo do qual estamos falando. Pelo contrário, se em alguma parte das Escrituras alguém afirma: quem é o simples ser humano, ó Deus, para que penses nele? Que é o ser mortal para que te preocupes com ele? Tu o colocaste por pouco tempo em posição inferior aos dos anjos, tu lhe deste a glória e a honra de um rei, e puseste todas as coisas debaixo do domínio dele. Quando se diz que Deus pôs todas as coisas debaixo do domínio dele, isso quer dizer que nada ficou de fora. Porém, não vemos o ser humano governando hoje todas as coisas, mas nós vemos Jesus fazendo isso. Por um pouco de tempo ele foi colocado em posição inferior à dos anjos, para que, pela graça de Deus, ele morresse por todas as pessoas. Agora nós o vemos coroado de glória e de honra por causa da morte que ele sofreu. Pois Deus, que cria e sustenta todas as coisas, fez o que era apropriado e tornou Jesus perfeito por meio do seu sofrimento. Deus fez isso a fim de que muitos, isto é, os seus filhos, tomassem parte na glória de Jesus, pois é Jesus quem os guia para a salvação. Jesus purifica todas as pessoas dos seus pecados e todos, tanto ele como os que são purificados, têm o mesmo Pai. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Como ele diz: ó Deus, eu falarei a respeito de ti aos meus irmãos e te louvarei na reunião do povo. Diz também: eu confiarei nele. E diz ainda: aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Esse é o texto da epístola de hoje. Deus abençoe essa palavra para todos nós. Nele
Chegamos ao evangelho do dia de hoje, que é de Marcos capítulo 10, a partir do versículo 2 até o versículo 16. E aqui diz assim a palavra: Alguns fariseus, querendo conseguir uma prova contra ele, perguntaram, estão falando agora com Jesus: de acordo com a nossa lei, um homem pode mandar a sua esposa embora? Jesus respondeu com esta pergunta: o que foi que Moisés mandou? Eles responderam: Moisés permitiu ao homem dar à sua esposa um documento de divórcio e mandá-la embora. Então Jesus disse: Moisés escreveu esse mandamento para vocês por causa da natureza do coração de vocês. Mas no começo, quando foram criadas todas as coisas, foi dito: Deus os fez homem e mulher, por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher e os dois se tornam uma só pessoa. Assim, já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Quando eles já estavam em casa, os discípulos tornaram a fazer perguntas sobre esse assunto e Jesus respondeu: o homem que mandar a sua esposa embora e casar com outra mulher estará cometendo adultério contra a sua esposa. E se a mulher mandar o seu marido embora e casar com outro homem, ela também estará cometendo adultério. Esta é a palavra do evangelho de hoje. Deus abençoe essa palavra para todos nós. E nós vamos agora à nossa confissão de fé através das palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Muito bem, meus amigos, então, minhas amigas, vamos aí à reflexão do tema do culto de hoje. Baseado nos textos que nós temos diante de nós, poderíamos estabelecer como tema na contramão da solidão. Quem sabe a gente pensa um pouco nessa direção, né, sobre esse assunto. Gênesis 2, capítulo 18, né, o texto que a gente leu antes ali: não é bom que o homem viva sozinho. Essa é a constatação de Deus ao olhar o ser humano lá no Jardim do Éden. Vamos combinar o seguinte: quando a gente lê ali, não é bom que o homem viva sozinho, vamos imaginar que Deus está falando do homem porque só tinha o homem ainda. Mas eu prefiro pensar em termos de humanidade, prefiro pensar em termos de ser humano, nessa ideia. Não é só o homem, mas é o ser humano que está ali, por enquanto representado apenas por Adão. Bueno, então, vem a pergunta: por que será que a solidão não é boa? O que será que Deus viu que poderia acontecer se deixasse o ser humano naquela condição de solidão? Já pensaram sobre isso? O que levou Deus a pensar que não é bom? O que ele anteviu? O que ele já sabia que poderia acontecer se não corrigisse isso ali, né? Veja bem, até aqui nós estamos diante de uma única observação de Deus. Apenas Deus que tem essa informação. Apenas Deus que tem esse conhecimento. Por esse texto bíblico nós não chegamos não conseguimos ampliar muito. Apenas ficamos com essa constatação de que não é bom, mas não sabemos por que não é bom, né? Deus não fala muito, Deus é sucinto, não explica o que ele está vendo ali, mas ele deixa a sentença lá. Ele apenas constata e comunica: não é boa a solidão, cuidem com a solidão. Deus está de olho nisso, Deus está vendo que tem alguma coisa aí que não é legal. Hoje, quando nós pensamos nesse assunto,
Hoje nós já temos muitos estudos que têm muitos indicativos, muitas teorias, muitas pesquisas que nos dão respostas a respeito do perigo da solidão, né, do perigo do estar só. A gente já tem muita coisa pelas quais a gente pode se orientar. Os estudos eles dão ideias, né, bem precisas sobre os perigos que rondam o ser humano e quando ele está na solidão. Alguns estudos já nos dão algumas respostas assim, por que é perigoso o homem ficar sozinho? Porque não é da natureza dele ficar sozinho. O ser humano não tem essa natureza. O ser humano tem uma natureza gregária, ou seja, de viver em grei, de viver em agremiação, de viver em congregação, de viver em grêmios, de viver em tribos, de viver em clãs, de viver em grupos. Essa é a natureza. Ele se dá melhor quando está assim cercado de pessoas. E daí que se tem a ideia de quando se quer punir alguém por uma transgressão, é o isolamento. A pior punição que se pode dar para um ser humano é uma solitária. Bota ele na cadeia e bota ele na solitária. Esse digamos, a punição maior que pode dar, porque faz sofrer. Se quer se infligir sofrimento para uma pessoa, isola a pessoa, põe a pessoa em isolamento. Então o ser humano não tem essa natureza, ele sofre, não é bom ficar sozinho. Perigos hoje nós conhecemos, né? Todos os perigos que rondam em torno disso. E um dos perigos que tem é o vazio existencial, que é gerado pelo estar sozinho. Vazio existencial é um dos fatores mais perigosos que pode ser responsável pelo desencadeamento até de uma ideia suicida, por exemplo. Passamos aí o mês de setembro agora, falando muito sobre a questão do Setembro Amarelo, suicídio, e tive a oportunidade de ouvir muitas manifestações, palestras, li bastante sobre o assunto para poder trabalhar esse assunto também com meus alunos na escola e percebi que um dos pontos mais, digamos assim, mais perigosos para o pensamento suicida é o vazio existencial. Às vezes a pessoa quer preencher esse vazio com ameaça contra a sua própria vida. Esse é um dos perigos da solidão. Então a gente tem que estar atento sobre isso, né? O vazio existencial, ele é perigoso porque ele leva a conversas internas, diálogos internos, né? As coisas ficam dentro da cabeça e a pessoa fica sozinha com aquilo e isso pode criar pensamentos viciantes que pode fazer com que a pessoa perca perspectivas, perca horizontes, perca ideias de otimismo e de vencer as coisas, de vencer a vida. Então ele fica num movimento muito intenso dentro de sua cabeça, num ruído muito danoso para a sua relação com as outras pessoas. Isso pode ser desalentador, isso pode ser altamente ameaçador. E a saúde socioemocional pode estar correndo risco grave, sério. Uma pessoa que está vivendo aí na solidão, ela pode estar exposta a esse tipo de coisa. Será que foi isso que Deus viu lá que poderia acontecer com Adão? Não sei, não sabemos, né? Só que vemos assim que essa foi a primeira constatação de Deus quando olhou para Adão. Né? A primeira coisa que ele viu que não estava legal, que não estava certo, que não ia dar certo, era isso. Talvez por ser um assunto muito sério, por ser um assunto que deva ser tratado com muito cuidado. Que se essa foi a primeira coisa que Deus viu, olha, não é bom que ele viu sozinho, é porque talvez realmente fosse muito ou é muito perigoso. Talvez essa teria sido a mais importante constatação de Deus ao observar a sua criatura. E aí Deus já vai buscar uma alternativa. É tão urgente o assunto, é tão sério o assunto, que Deus não apenas constata o perigo, mas já tem um plano para tratar do assunto, para tratar desse perigo. E aí diz lá no versículo 18, né? Ele diz assim, ó, vou fazer alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. É urgente, vou ter que fazer alguma coisa, vou resolver esse problema, não vai ficar sozinho, vou fazer alguém, olha como que é a escrita bíblica, tá? Vou fazer alguém que o ajude.
como se fosse a sua outra metade. O que Deus viu então? Que o ser humano precisava de ajuda. É isso que ele diz, alguém que o ajude. Então era uma ajuda que Deus estava prevendo aí. Ele precisa, né? Deus percebeu que o ser humano precisava de alguém. Não podia ficar sozinho por conta da solidão. Então, por isso, alguém que o ajude. Porque o ser humano sozinho não vai dar conta da sua própria vida. Precisa de alguém que o ajude. Esta é a constatação que a gente pode perceber lendo o texto mais profundamente. Deduzimos então que o ser humano precisa da ajuda para dar conta da sua condição existencial. Sem ajuda ele não dá conta da condição existencial. Talvez vai caminhar por caminhos aí que possam desencadear sofrimentos e outras coisas assim. Interessante, né, que Deus não disse assim, eu vou fazer uma mulher para ajudar ele. Não, Deus disse assim, vou fazer alguém que possa ajudá-lo. Essa foi a primeira fala de Deus. E isso indica uma ideia interessante. Não é apenas a mulher que preenche a vida de um homem. Também não podemos dizer que seja o casamento que preenche a vida de um homem, mas é alguém que esteja com ele. Para resolver o problema da solidão, para resolver o problema do vazio existencial, alguém que esteja com ele. Talvez seja por isso que Moisés, lendo esse texto, ele que escreveu o texto, ele tenha tido a compreensão de que dá para dar carta de divórcio, porque o casamento não é a indissolubilidade do casamento, não é condição para a sobrevivência do homem. Por isso que Moisés permitiu, não, se não der certo o casamento de vocês, pode dar a carta de divórcio, porque não é que Deus criou o casamento para preencher o vazio, não é que Deus criou a mulher para preencher o vazio, Deus criou alguém que pudesse preencher esse vazio. Não podemos afirmar então que o casamento seja a solução para todos os males da solidão, ou que uma mulher na vida do homem seja a resposta para todos os males da sua solidão. Pode muito bem ser uma boa amizade, alguém, um bom amigo. Um bom amigo pode ser uma boa companhia para combater a solidão. Pode ser um bom filho, uma boa filha, e a vida vai muito bem, obrigado, com bons filhos, que são parceiros, que são companheiros. Pode ser um bom cunhado ou uma boa cunhada, uma pessoa, alguém que está ali, que te abraça, que te acolhe, que te compreende, que te ajuda. Pode ser, hoje nós temos muito isso aí nas pessoas de maior idade, de terceira idade, cuidadores. Pode ser um bom cuidador que preenche o vazio existencial, uma boa cuidadora. Pode ser um bom médico, pode ser um bom pastor, pode ser um bom professor que preenche esse vazio existencial, pode ser um bom patrão, pode ser um bom empregado, pode ser um bom colega. Vejam, tem várias formas de preencher, de ser esse alguém que vem para ajudar. A ajuda pode chegar através de qualquer um desses caminhos que eu acabei citando para vocês aí. São todos companhias para superar a necessidade de companhia. Deus disse, não é bom que esteja sozinho. É preciso que tenha alguém que o ajude. É preciso ter alguém com quem contar. Esta é a constatação de Deus. Solidão é perigosa. Solidão é traiçoeira. E por isso não é bom a gente ficar assim. Por isso Deus diz alguém que o ajude. Interessante de notar aqui, que até aqui, nessa primeira constatação, Deus ainda não tinha dado nenhum trabalho para o Adão. Que tipo de ajuda então? Para ajudar para quê? Que tipo de ajuda que o homem precisava? Não se trata de uma ajudante para serviços gerais. Aí vamos corrigir um pouco aí a questão da mulher nesse cenário. A mulher não foi criada para ajudar o homem a cozinhar, lavar, limpar e zelar. Porque o homem não tinha nenhuma atividade dessa ainda, nenhuma atribuição dessa ainda. Ele não tinha recebido nenhum trabalho ainda que ele devia de fazer. Ele precisava de ajuda. Para quê? Ele precisava de ajuda, sim, uma ajuda existencial. Ele precisava daquele tipo de ajuda que vem do tipo emocional, tipo o carinho, o afeto, o amor, o acolhimento, o cuidado, a atenção. É isto que um pode emprestar para o outro. É isso que um pode entregar para o outro. Então, se você pensa, por exemplo, em casamento,
Você não pode pensar em casamento para ter alguém que faça para você as coisas que você não gosta de fazer, ou não quer fazer, ou não consegue fazer. Essa ideia tem que ser corrigida. Durante muito tempo se pensou dessa forma. Principalmente o homem pensava assim: eu preciso arranjar uma mulher que lave a minha roupa, que faça comida para mim. Porque é isso que Deus disse, que tinha que ter uma auxiliadora que viesse completar a minha vida. E é isso que eu não sei fazer, é isso que ela tem que fazer. Errado. Tira essa ideia da cabeça, que não tem respaldo bíblico. Não tá dentro dessa ideia permitida aqui. Os serviços gerais foram entregues para os dois. Logo depois que Deus falou isso, aí Deus então deu para o ser humano a tarefa de dar nome aos animais. E quando Adão foi fazer isso de dar nome aos animais, já estavam os dois. Então essas tarefas, essas funções que nós temos hoje dentro do mundo, de cuidar, de trabalhar, de zelar, de fazer, de organizar, elas foram tarefas entregues para os dois. Já estavam juntos. A responsabilidade está pareada, em pé de igualdade. Não tem um que tem para uma coisa e outro para outra coisa. Não tem essa separação de que isso é coisa de mulher e isso é coisa de homem. Deus não fez essa separação. Essa é uma separação cultural, social e sociológica que nós temos e que nem sempre ela é muito boa. Normalmente ela gera mais problema do que solução. Muito bem, versículo 19, então diz ali, depois que o Senhor formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves, Ele os levou ao ser humano para que pusesse nome deles. Aqui que começam os trabalhos do casal. De dar nome aos animais, de cuidar do jardim. Aqui já tinha o casal, já estavam juntos. E aí então eles têm essa responsabilidade, né? Então, vejam bem, Deus, no versículo 20, diz que Deus retoma a sua preocupação. Né? Ele vê a preocupação e ele retoma a preocupação. No versículo 21, diz que Deus cria a companhia para superar aquilo que ele tinha previsto lá. E aí no versículo 22, Deus decide criar uma mulher. E o homem fica feliz porque se sente completo com essa companhia que era uma mulher, mas era uma companhia acima de tudo. E aí então, depois disso é que Deus fala em casamento. O casamento está numa outra ordem, né, do surgimento de, digamos assim, como um recurso para combater a solidão. Está lá embaixo já. Já teve um encontro em cima, já teve um completar em cima, já teve um estar junto em cima e agora sim, depois então, Deus abençoa o casal para que vivam e essa bênção é o que nós chamamos de casamento. Interessante acompanhar a evolução do pensamento de Deus, quando Deus organiza esse pensamento, né? No que diz respeito à natureza do ser humano. Esse caminho é um caminho bem interessante de a gente observar. Solidão se combate com boa companhia que ajuda e boa companhia que completa, como se fosse a sua outra metade. Essa é a ideia. Então, a outra metade é para completar. Então, essa é a ideia. A boa companhia é aquela que completa, é aquela que ajuda. E aí poderá ser uma esposa, poderá ser um bom casamento. E aí o Salmo 128 chega agora para a gente, que é o Salmo que a gente leu, o primeiro texto que a gente leu hoje, que fala que a mulher ou a esposa, né, e os filhos serão vistos como bênçãos dentro de casa. Olha aí, a mulher e os filhos. A mulher como parreira que dá muitos frutos, né, de onde vêm os filhos, e os filhos como oliveiras novas. É um conjunto, família toda se completando e se ajudando. Por que oliveiras? Né? As oliveiras são símbolos sagrados de beleza e fecundidade, de força divina e de prosperidade. Esse é o significado da oliveira dentro da cultura do povo judeu. Mas só para entender um pouco por que ele fala e compara, né, os filhos com as parreiras e com as oliveiras. Talvez daí venha a ideia e a importância da sagrada da família, né? Talvez desses textos assim, de a gente entender que a família é a base de tudo, que a família é bastante importante, que é na família que a gente combate a solidão, que é na família que a gente encontra a estabilidade do ser humano. Realmente, né? E pode ser mesmo assim, né? A família é vista como base para uma sociedade bem equilibrada, para uma sociedade bem ajustada. Realmente, isso é abençoado por Deus, porque através dessa família ele supra aquela necessidade de vazio existencial do ser humano. Acolhidos por uma família, nós estaremos cercados
por elementos necessários para o desenvolvimento da nossa felicidade. A família, então, é algo que completa o ser humano, é aquela outra metade, né? Começa com uma esposa e vem os filhos e vai completando. A família, então, é o nosso principal centro de ajuda existencial. Olha que legal a gente pensar nisso, né? Aonde que a gente vai buscar o primeiro recurso terapêutico para combater a solidão? Na família. A família devia suprir essa necessidade do ser humano, que é a necessidade de completar esse vazio existencial. E aí, em Gênesis 2:24, o Moisés vai escrever lá: deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua esposa e se tornarão uma só carne. Completo agora, né? Estão juntos, se tornarão uma só carne. Aqueles que se completam, aqueles que se ajudam, aqueles que contribuem um para a felicidade do outro, é isso que completa. Então, o casamento teria que ter essa finalidade. A tua vida com o teu marido, com a tua esposa, deveria atender a essa finalidade. A gente devia fazer movimentos para buscar isso dentro do casamento, para buscar essa completude, de que a gente possa se nutrir, para que a gente possa se completar e se ajudar. Lá no Evangelho de hoje, Jesus é questionado sobre esse assunto. As pessoas vão lá e dizem para Jesus, né, sobre o divórcio. O que você acha sobre o divórcio? E aí Jesus faz a contra-pergunta. O que Moisés disse para vocês? Jesus conhecia a lei. Moisés deu autorização para o divórcio. E Jesus não desautorizou. Jesus disse, não, mas o Moisés está errado. Não, deixou. Porque é possível dissolver o casamento. Quando ele não atende uma das suas funções, que é de completar, que é de fazer feliz, que é de estabelecer o companheirismo, é de estabelecer a ajuda, de estabelecer o bem-estar e o equilíbrio emocional. Seu casamento não atende isso, porque foi para isso que Deus criou o casamento. Se ele não está atendendo isso, não tem razão de existir. Pelo contrário, né? Jesus lembra o propósito do casamento para as pessoas. Os dois se tornarão uma só pessoa. Esse é o propósito, é isso que Jesus cita. E aí sim, desde que haja essa cumplicidade, em que uma pessoa procura o bem-estar da outra dentro do casamento, está justificada a indissolubilidade matrimonial, desde que haja isso, né? Desde que haja ajuda, desde que se complete, desde que o casamento seja uma bênção mútua para os dois. Não tem por que desmanchar, não tem por que desfazer o casamento. O casamento deve ser sustentado, porém, se ele perder essas finalidades, se ele já não mantém mais a ideia de uma só carne, não é mais casamento. Perdeu a finalidade. Pode dissolver, pode dar carta de divórcio, não tem problema nenhum. Os fatores que levam às perdas, segundo Jesus, ele fala, né? Por que Moisés disse que pode? E Jesus disse, por causa da dureza do coração de vocês. O que está acontecendo aí? Vocês se endureceram no seu coração um com o outro. Em vez de serem flexíveis, amáveis e dóceis, se endureceram no seu coração. O que endurece o coração do ser humano? É fácil, a gente vai ver. Falta de sensibilidade, por exemplo, teimosia, manias, intransigências, infidelidades, abusos, desrespeitos, prepotências, arrogâncias, soberbas, egoísmos, parcialidades, insensibilidades, endurecem o coração. E se o coração está assim endurecido por causa dessas coisas, já não tem mais razão de continuar. Porque já caiu no vazio existencial de novo. E se é para continuar assim, então é melhor separar. Essa é a ideia, por isso que Jesus fala lá sobre a dureza do coração. Bom, então o que a gente tem que fazer para salvar a vida da gente, salvar o casamento da gente, salvar a companhia da gente? É amolecer o coração de novo. Vai lá o arrependimento, vai lá a restauração, vai lá a retomada de caminhos, vai lá buscar a força de Deus para corrigir isso, vai sentar com Deus como Adão sentava, conversar todos os dias, para saber o que tinha que fazer para dar conta dessa relação, que é uma relação para combater o vazio existencial. Deus, então, Ele nos dá a oportunidade do arrependimento, para que a gente possa voltar e pedir perdão. E sempre com a ideia de resgatar as nossas relações humanizantes e humanizadoras dentro do casamento. Essa é a finalidade. Então,
Não é bom que o homem esteja sozinho, não é bom que o ser humano viva sozinho, mas ele tem que viver bem, ele tem que estar ok, ele tem que ser feliz na sua companhia, ele deve se sentir como quem ajuda e como quem é ajudado, como quem completa, como quem é completado. E aí sim, vai tudo bem, ok? Então vamos cuidar um pouco, né, desse aspecto aí de solidão, especialmente quando a solidão acontece do lado de alguém, você está com alguém, mas está sozinho. Tem alguma coisa, tem algum ruído, tem alguma dureza aí e não está permitindo essa proximidade. Deus abençoe que a reflexão sobre esse tema possa vir a resgatar alguns significados também para as nossas relações, porque não é bom viver isolado. Isso a gente já sabe. Amém. Montes ergo na visão, os olhos meus, de onde virá socorro e salvação, dos altos céus, tenho socorro certo em meu Senhor, do céu e terra, o grande Criador. Eis que o teu pé jamais vacilará ao caminhar, pois o Senhor não te abandonará, irá velar, nunca dormita o guarda de Israel, vigia sempre o terno Pai fiel. De todo mal tua alma guardará em teu dormir, a tua entrada Deus protegerá e o teu sair. Guarda seguro é nosso protetor, que nos conserve em seu eterno amor. Chegamos ao momento de dar o nosso abraço aos aniversariantes e vamos então chamando eles aí, dia 28 de setembro, a Brenda Schaeffler estava de aniversário, nossa professora de escola dominical. Então, Brenda, nosso grande abraço para ti aí. No dia 30 nós tivemos a Vera e o Vladimir Lindol, né, dois aí. Deus esteja com vocês e abençoe e proteja vocês aí também. E no dia 3, que é domingo então, nós temos o Maurício Carvalho. São esses os aniversariantes que nós temos na nossa listinha aí. Para vocês, o nosso grande abraço e eu desejo que Deus esteja sempre conduzindo vocês, abençoando e protegendo vocês em todos os caminhos. Nós temos agora também algumas situações especiais aqui envolvendo, por exemplo, a Vera. A Vera está com a irmã dela, de novo, né, sendo encaminhada para a cirurgia, e pedimos que Deus esteja presente lá também, abençoando aí a família de vocês, permitindo que esse momento possa ser um momento tranquilo, né, seguro, para que possam
conquistar uma melhor qualidade de vida também, a irmã da Vera aí. Também nós queremos lembrar aqui o Andrei. O Andrei é filho do Wagner, né? A avó, a noiva, hoje me pediu a gente incluir aqui na oração que o Andrei vai ter que fazer também uma pequena cirurgia e é de adenoides e coisa assim, e a gente vai então pedir que Deus esteja presente aí com o pequeno Andrei para que ele possa passar por esse momento e possa passar bem. Vamos lembrando também a dona Irene Ladvik, que continua se recuperando de um acidente doméstico, ainda que ela quebrou o fêmur. Está indo bem a recuperação dela, né? Mas sempre é uma questão bastante delicada. Queremos lembrar também o nosso querido Ramires, que Deus esteja contigo aí, Ramires e Silvia, abençoando e protegendo para que vocês possam também desfrutar desse cuidado de Deus e sentir-se seguros aí na vida de vocês. Muito bem, esses são então os nossos assuntos de oração para o dia de hoje, tá? Vamos ao altar do Senhor. Querido Deus e amado Pai Celestial, muito obrigado por teres percebido, já desde o início da nossa criação, que corríamos riscos de ficarmos sozinhos. E por isso mesmo não nos deixasse sozinhos e sempre aconselha a cada um de nós a Tua Palavra a vivermos como irmãos e buscarmos entre nós forças, compartilharmos as forças que de Ti recebemos. Nesse sentido, nós buscamos os nossos irmãos aniversariantes para lhes dar também o abraço e pedimos que amorosamente Tu estendas a mão sobre cada um, sobre cada uma, para que possam, com a Tua ajuda, superar os desafios, vencer os desafios e encontrar felicidades, plenitudes e alegrias também. Concede-lhes felicidades e muitos anos de vida. Aos que estão enfermos, nós pedimos o Teu cuidado especial, Teu olhar especial, Tua mão especial estendida sobre eles, para que possam, também assim abençoados por Ti, vencer esses momentos de dificuldade que a saúde muitas vezes impõe, a falta da saúde traz. Pedimos que os Teus anjos estejam acampados ao redor desses que sofrem as dificuldades e possam assim serem confortados. Pedimos também que os familiares possam estar habilitados para trazer todo tipo de cuidado necessário. Tudo isso, ó Deus, nós entregamos às Tuas mãos e pedimos uma bênção especial sobre todos os casais da nossa comunidade, para que eles possam, dentro do seu casamento, com as suas companhias, o marido e a esposa, e também os seus filhos, possam encontrar sempre um bom espaço para compartilhar amor, tolerância, paz e bondade. Que não haja dureza no coração das pessoas e que isso possa sempre ser tratado pelo Teu Evangelho, que é doce, que é meigo, que é suave e que amolece o nosso coração para a bondade, o amor e o acolhimento. Que isso possa também estar presente na vida de todas as famílias, especialmente dos casais. Que assim possam superar as suas crises também, que muitas vezes aparecem. Tudo isso nós entregamos nas Tuas mãos, na certeza de sermos por Ti ouvidos e atendidos. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.